Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Lembrando que é sempre a direita, né, John? Tá. Quem decide ir pra esquerda, tu já sabe, para, né? Cara. Para. Quem vai pra esquerda sempre se lasca, tá? Não, pera. O convidado de hoje foi pra direita. Tá. Tu subiu à esquerda, não deu certo. Eu virei a curva ali, mas Deus tem dado graça, cara. Deus tem dado graça. Giovanni, mais um episódio por aqui. Graças a Deus. Episódio de número 100. 100. Centésimo, é isso que se fala? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui sem processo. Sim. Tá? Sem ninguém denunciar a gente por nada. Sim, mas perdemos teve um ladrãozinho de Instagram, mas é um... Kennedy Nunes veio, isso. Falou que não devia, perdemos o Instagram. Isso aí temos que falar também. Tá, isso. O senhor me ajudou, mas ajudou um pouco. Isso não... O senhor cobrou também. Não dá de nós processar o Kennedy por isso? Não dá. Vamos perder, né? Isso. O advogado dele é forte. Não tem condições. Mas graças a né? Deus, né, cara? Há um tempo atrás a gente desenhou tudo isso, mas não sabia. A gente de verdade não sabia que ia chegar lá, né? Não. E a gente tá aqui, graças a Deus, 100 irmãos que toparam vir aqui falar do amor de Jesus. Sim. E isso é que é legal. Né? Poxa, e eu vou falar um negócio para você, né? Com os nossos irmãos também ajudando a manter esse projeto. Quantas conversas, quanto tempo de mesa com pessoas incríveis, né? De 0... De 100, de 200 que acompanhavam, e agora a gente crescendo. E ainda estamos desse tamanho, mas nós trouxemos um convite. Deus, né? Deus propôs um momento. Que tá lá no teto, né? A gente vai perguntar tudo para os convidados. Daqui a pouquinho você vai saber quem é. Bonito, tá? Bonito, tá? Não, quando eu não abri, né? Mas eu tive vontade de abrir a porta do carro dele. Quando ele saiu, eu falei assim, ó. Tá. Era isso que eu queria ser. Eu ia dizer, o braço dele da coxa minha. Mas vai lá. O teu dente eu achei que era branco. Tá. Não é? Que maravilhoso. Vai, Giovanni. Vai lá, quem tá primeiro mandando? Eu quero falar com esses irmãos abençoados que têm nos abençoado, tá, John? Tá que é a fácil, Belas e Artes... Belas e Artes não, né? Belas Artes. Tô nervoso. Mas é normal. Radialista, normal, né? Belas Artes que com essa estrutura maravilhosa tem abençoado o nosso projeto. Amém. Dá o Marco Autopeças, Sim. que arruma o meu carro, Tá. o teu carro Ok. e o do convidado, tá? O do convidado. Tem peça pra vermelhinha. Demora a chegar, mas vai chegar. Não, mas chega. Eles dão um jeito lá. Dona Coisas e Tal. Boa, abraço. Que dá de você passar lá com R$100, encher uma sacola de presente pra sogra. Verdade. Workplace, em nome do capelão Ricardo. Luiz Ricardo Bonito Caldeira. também, tá? É uma Bonito briga, também. se botar junto aqui é uma briga, tá? Pra briga gente de saber foice. quem que é. E a Agência 47, Boa. que é uma das maiores Tá. Não, calma, vamos do devagarinho. Guanabara. Isso. Da região. Da regiãozinha sua ali. Isso. Tá. Não, mas tá com um projeto já em Floripa. Os caras estão... O senhor tá abrindo portas. Então, né? eles estão nervosos, tá? Os caras estão nervosos. A Agência 47 que está nos abençoando. Se você olhar toda essa coisa linda do Santo Podcast no nosso Instagram... qualidade mesmo, hein? Tudo é a Agência 47 que está fazendo. A gente está pagando eles? Não. Por isso a gente fala bem deles, né? Tá. Vamos ver se a gente consegue manter. Isso. Né? Não, Deus vai dar graça. Giovanni, episódio de número 100. E a gente tem um convidado sem comentários. Sem tá? comentários. Maravilhoso. Primeiro podcast na cidade de Joinville. Tá. Joinvilense de verdade, inclusive, né? Acredito que sim, vamos Não, perguntar. Não, acho que é. Tem cara de Joinvilense. Dave Leonardo com a gente aqui, que alegria, meu irmão. Nascido e criado no Comasa, gente. Olha! Feita minha história. Tá perto daquela igreja redonda ou não? Perto daquela igreja da esquina, na rua da igreja da esquina ali. Essa área do Comasa é a igreja católica. Tá, isso. É um pouquinho mais pra cima. O meu Entendi. termina o Boa Vista, tem a Tupi. Tá. Passou a Tupi, aquela igreja da esquina ali. Da Assembleia. Glória a Deus, Sim. dos Pinheiros Eu criei ali. ali. E aí, naquela rua, na lateral daquela rua ali, eu morei. Aliás, Da minha vida toda. lá falaram que tem um coral violento, né? A igreja do Não, é Shalom. do Iririu, não é? Do Iririu. Do Iririu, Ah, acho. tá. Eu não sei, eu tô desatualizado. Tá. Na época, o Iririu era um grande Era. coral, Eu acho que ainda é, porque lá tem o Catafesta, como é que é o nome dele? Família Catafesta. Toda a família Catafesta, Canto, que são, toco, é. são profissionais Sim, e eles sim. são do Iririu. É pertinho do Espinheiro ali.
Acabou agora com o pessoal que cantava lá no TVD. Espinheiro. Olha, no meu tempo lá tava ruim, hein? Não, pô, eu não me lembro, de verdade, não me lembro. Porque quando eu era criança, eu congregava no Shalom. Tá. Quando eu voltei pra Jesus na minha juventude, aí eu já fui lá pro João Costa, então não cheguei a acompanhar. Sim. Entendeu? E hoje... Saiu bem, tá? Sim, Não, não, saiu bem. Aqui, tá preparando Essas a terra. opiniões a gente não dá assim no ar. Preparando a Né? terra. Bom, Dave, cara, uma alegria pra nós estar te recebendo aqui no Santo Podcast. A gente já recebeu irmãos muito queridos. A gente já tá conversando há um tempo pra tentar alinhar aí e deu tudo certo pra estar aqui no episódio de número 100. A gente sabe que, pelo menos eu que passei por muito tempo na minha vida lutando contra a inconstância, você chegar no episódio número 100 podendo abençoar vidas, isso é incrível e é realmente o Senhor fazendo todo o processo acontecer. Então eu queria externar mais uma vez aqui uma alegria para nós Amém, ter mano. você aqui, meu irmão. Tamo junto, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu, de verdade, eu sempre tive vontade de participar de algo da nossa cidade. Legal. Mas como a nossa rotina leva muita gente pra fora e voltar pra cidade significa ficar escondido, né, para aproveitar a família, porque senão a gente não tem tempo de qualidade. Sim. Então acaba sendo mais difícil, porque pra mim quando eu volto pra Joinville eu não quero fazer nada. Volta pra descansar. E como a gente nem volta quando gostaria, sabe? Mas cara, quando você falou que era o 100 e eu fiquei, né, eu falei, cara, eu vou fazer de tudo pra dar certo. E graças a Deus deu certo e glória a Deus, vai ser Top massa. demais. Que bênção. Giovanni, a gente vai aproveitar então o Dave Leonardo hoje aqui com a gente. E vamos gravar 4 horas. Vai ter que Minha, botar minha esposa já me ligou já. Qual que é o tema que a gente vai Cara, falar hoje? O Dave, né, é um cara que o Senhor chamou ele, literalmente, Sim, né? verdade. A gente estava conversando antes de ligar as câmeras e a gente percebe e vê o que o Senhor quis com a vida desse doido aqui. E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre chamado. Boa. Né? Porque a gente quer entender um pouquinho mais do Dave, que chamado foi esse, que o Senhor externou para ele, como foi, se foi fácil para ele entender, né, a voz do Senhor. E aí a gente vai conversando, né? Bora. Hã? Mas para não ficar como bons Não. assembleanos. Para não ficar só nas nossas palavras. Pronto! Tá. Tem disso, né? Nossa, eu lembrei agora de várias pessoas. Não, essa aí. Vou deixar um versículo para não ficar nas minhas palavras. O cara falou O cara nome. pregou. Vou Isso. cantar o hino que tem por título. Isso é maravilhoso. Isso é parte da nossa vida, da nossa história. Cara, muito Relaxa. bom, cara. Sempre assembleiano ou não? Eu nasci, fui gerado dentro da Assembleia de Deus. Tá. Hoje eu faço parte da Igreja dos Filhos, Sim. mas tenho um respeito, um amor muito grande pela Igreja Assembleia de Deus aqui de Joinville, porque foi a igreja que me gerou Sim. e que me transformou num pregador, porque toda a teologia que foi impregnada em mim foi na escola dominical. Ah, caramba, que demais. Cara, que importância a escola dominical, né? Mas demais. Isso- Eu sabe que eu sempre digo que a minha paixão por Jesus, ela foi gerada numa experiência de dor, mas amadurecida dentro da escola dominical. Entende? Tá, traduz aí pra quem vai ter Pra que quem é do voltar Guanabara. 10 segundos. Tá. eu tive uma experiência com Deus muito profunda, de momentos difíceis da minha vida e tal. Então, isso me fez amar a Jesus porque eu fui socorrido por ele. Entendi. Só que todo amor, antes de virar amor, é uma espécie de paixão. É algo avassalador, não tem muita maturidade, você ainda é um bebê, né, na fé e tal. Mas a escola dominical trouxe essa substância que transforma uma paixão em um amor verdadeiro. Tá legal. Então, foi sendo construído dentro de mim algumas coisas, pilares da Sim. fé. Que primeiro, cara, assim, de verdade, quando a gente entra na igreja, depende do lugar que você tá, a sua fé ela é construída de uma maneira que às vezes te faz crer em um Deus que não é da Bíblia. Eita. Isso é muito perigoso, né? Então, essa escola dominical que eu pertenci, os meus professores eram homens extremamente do Senhor, mas extremamente da Bíblia, sabe? Bom demais. Lastreados na palavra. Então, os meus professores eram mestres de teologia na época. Já eram super graduados e eu não tô falando nem que isso seja o grande diferencial, mas estou dizendo que ajudou muito. Te deu base. Todas as crises que eram emocionais, que a gente chegava, tinha uma palavra de confronto, de conforto que, sabe, equilibravam as coisas. Então eu me lembro que as minhas campanhas de oração quando eu era jovem, nesse período da igreja, não era para ter um carro melhor ou para ter uma casa, nada que não que isso esteja errado. Você pode Perfeito. pedir tudo pro Senhor. Sim.
Mas era para conhecer mais a Jesus. Essa era a minha oração. Senhor, eu quero te conhecer mais. Então, e isso foi gerado dentro da IBD. Que demais, cara. Eu, por exemplo, participei muito, gostava da escola bíblica de férias, porque tinha o cachorro quente. Eu amava a EBF. Era maravilhoso também. Era o, vamos dizer assim, o significado real que eu estava de férias. Sim. Porque meus pais não iam viajar quase no período das férias, então era o meu escape. E eu amava, porque... Caramba, que saudade. Que massa, né, cara? Que saudade que deu. Por ser filho de pastor, eu era obrigado a ir para a escola dominical. Imagina, se o pastor chega sem um filho, vai falar para a igreja e como se o filho não veio. Na casa do eu ferreiro, era obrigado com a ir. de pau. E por um tempo eu odiei, mas depois eu aprendi a amar, porque e aí a gente hoje, com um pouquinho mais velho, a gente vê o quão valioso é essa escola. Hoje na minha igreja, o meu filho tem um filho de 6 anos que participa de um estudo bíblico. Que legal. Cara, e eu acho isso de um valor gigante, porque eu sei, e tipo, acabou o culto, a gente entra no carro, eu pergunto, e aí, filho? E às vezes ele fala coisa que eu falo, caramba, aprendi isso aí com 36 anos de idade. Demorei para chegar. Aprendi com 32, e ele com 6 anos. E isso é bom. Sim. E a EBF, a escola dominical ali, né? Deixou muitas raízes. Verdade. Muita gente está enraizada por conta disso. Quero até mandar um abraço aqui agora para o pastor Thiago Bonzo, que já esteve no Santo Podcast. Queremos você novamente aqui, hein, pastorzão? Tamo junto. Queremos o Eloy também, né? O Eloy também, é verdade. Trazer o pastor Eloy. Vai lá 101. Agora, Giovanni. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério que o corpo de Cristo e para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Bom, para quem está acompanhando aqui, e nem todos, né, têm um tempo de caminhada, descobri que nós temos muitos católicos acompanhando o Santo Podcast. Legal demais. Mas, Dave, quando a gente lê um texto desse, o que te salta aos olhos nas palavras do apóstolo Paulo? Cara, eu tenho 34 anos, eu tive minha experiência com o Senhor aos 19, então eu conheci Jesus ali. A partir desse momento eu começo a falar da Bíblia, começo a falar da palavra com 20 para 21 anos, mais ou menos, contando testemunho, e aí depois dando aula na escola dominical, também fui professor durante muito tempo. Que legal. Mas essa percepção desses 5 ministérios, ela foi ser aprimorada mesmo com meus 27 para 28 anos. Que é quando você olha e diz, cara, o que eu faço de verdade? O que eu represento né, no reino de Deus e o que eu sou no meio dessa equação perfeita que é o reino de Deus? E, cara, isso, para mim, entender isso foi uma das coisas mais importantes, porque quando você não sabe muito bem a missão que você carrega, meio que você dá tiro para todos os lados e você tenta ser quem você admira e não quem você deveria ser por aquilo que o Senhor te constituiu. Então, quando eu entendi que eu era um evangelista e que essa era a minha razão de existir, eu parei de tentar ser mestre, parei de tentar ser pastor, parei de tentar essas perspectivas que me brilhavam os olhos, mas não era o que eu significava para o reino de Deus. E é uma crise, porque tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. É comum de uma decisão. Quando eu entendi que eu era um evangelista, eu comecei a voltar os meus olhos para esse cerne de mensagem, para essa característica de pregação. E, cara, isso me gerou muitos conflitos, né? Porque as pessoas tendem a dar rótulos para tudo aquilo que elas não entendem. E, de uma certa forma, me deu acesso a lugares que eu nunca teria acessado se eu não tivesse compreendido que esse era o meu chamado. Sim. Então, hoje, cara, eu sou um cara bem resolvido, de verdade, com aquilo que eu sirvo pro reino de Deus. Sim. Então, cara, a pergunta que eu ouvi a vida toda, você quer abrir igreja? Não, não quero. Você vai abrir igreja? Não, não vou. Mas tem certeza?
Porque na cabeça de todo mundo, principalmente do povo mais tradicional, você prega, o dia que você cansar, você monta uma igreja para descansar. Não, pô. Isso é igual as pessoas que pensam que escola dominical ele é um depósito de obreiros que não deram certo. Caramba. Sabe, você não sabe o que faz. É O cara verdade. bota ele na EBD, porque é o que tem menos Sim. gente. Então, Perfeito. cara, quando você tá fazendo o que é no lugar certo, para aquilo que o Senhor te chamou, você é muito mais útil, sabe? Tem 2 tipos de martelo. Um é de ferro, o outro é de borracha. São martelos. Mas um não serve para a mesma a ação do outro. Do outro. Entende? Então é a mesma coisa. Eu poderia ser um pastor, porque eu tenho o evangelho dentro de mim, eu conheço a palavra, eu sei como é que funciona muita coisa, pouca, mas talvez muito pela minha idade. Mas se eu for pastor, eu mato a igreja. E ter essa consciência de que como evangelista, por ser mais rápido, talvez eu não vou ser aquele pastor paciente e vou perder muita gente, então eu sei que não é o meu lugar. Então, saber para que eu sirvo me liberta de opinião Tá. e me traz paz para seguir o meu norte, sabe? Então, cara, hoje quando alguém fala qualquer coisa, seja lá o que for, tá tudo certo. A pessoa tem todo o direito de falar, mas eu tenho uma firme convicção que me livra de qualquer torpeza de pensamento, sabe? Que vai roubar o meu coração daquilo que é o meu chamado original. Tu lê muito comentário ou não? Não, não leio nada. Tá. Porque eu acho que isso também ajuda, né? Num momento como Vocês sabem que disposição, né, eu digo, né? tudo é maturidade. Tá. No começo, você não só lê o comentário. Você abre o perfil, você vê as fotos, você vê os vídeos, Tá. você tenta achar o telefone do cara. Tá. Tá. Isso é o começo. Indignado. Tá. Só que daí você começa a perceber o seguinte, que normalmente quem te ataca não faz Não o faz que ele nada. disse que você deveria fazer. Pronto, já tá ali, já tem uma crise de injustiça. Sim. Certo? Outro, você se conhece bem. O cara que tá te julgando, ele viu um minuto seu. Ele não sabe nada de você. Então, cara, tudo isso vai gerando uma dor dentro da gente, porque você tem mãe, você tem pai, você tem família, você tem esposa. E eles estão acompanhando isso. É, então... Mas daí, cara, chega uma hora que você fala, mano, sabe de uma coisa? Já deu. Eu tenho certeza do porquê o Senhor me chamou. Sabe? Eu tenho convicção plena. Então, cara, por que eu vou parar pra ouvir quem não acredita no que eu tô vivendo na prática? E aí, cara, você aperta o botãozinho do tô nem aí realmente, sabe? Esquece tudo. E hoje eu acho que é muito o que eu vivo, assim, cara. Eu vivo uma vida de liberdade no Senhor, sabe? Eu não preciso criar lobby, eu não preciso me sujeitar não a uma figura pastoral, porque eu tenho o meu pastor, mas eu digo a uma ideologia que eu não acredito, porque eu preciso de uma agenda em tal lugar. Então, cara, hoje eu tô em paz. Hoje eu digo que eu tô vivendo uma estação de plenitude do meu chamado. Um pouco demais. Sabe? Né? O Senhor me deu clareza. Eu não sei aonde eu vou chegar. Eu sei que eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. Dia após dia, ano após ano. Mas, cara, eu tô vivendo uma temporada de muita paz, assim. Então, o pau tora igual, tem gente que não gosta igual e vai ter isso a vida toda. E é isso, cara. Você amadurece, se liberta e aí segue para aquilo que Deus te chamou. Tem uma fala do Thiago Brunet que eu vi um vídeo que não é novo, mas eu vi esses dias ele falando, alguém questionando ele a respeito de alguns pastores. Né? E ele falando assim, ó, eu só vou julgar o dia que eu estiver fazendo igual ou melhor. Exato. Se eu nem estou fazendo, por que eu vou julgar o cara? Não, deixa ele fazer. Se você está fazendo... E aí isso foi um tapa na minha cara. Porque muitas vezes a gente faz isso, cara. Às vezes inconscientemente, sem aquela maldade de eu quero prejudicar, mas aquele acho que tu tem que me dar satisfação. Sim. E aí eu ouvi esse do Thiago Brunet e eu falei assim, ó, pô, isso é uma verdade, cara. Se eu não faço, por que eu vou criticar o cara que está fazendo? Ah, não, mas eu faria melhor. Não, então começa a fazer melhor. Cara, você não pode procurar assim em qualquer lugar. Eu nunca vou falar no nome de uma pessoa mal. Nunca vou falar. Eu posso ter 1 milhão de motivos. Tá. A cultura que eu criei dentro para minha família é: se eu não tenho nada de bom para falar, eu fico quieto. Mas se eu tiver algo positivo, eu faço questão de botar luz exatamente naquilo. Legal. Entende? Porque, cara, de uma certa forma, todo mundo já foi invejoso, maldizente, fofoqueiro e caluniador. Todo mundo já foi. Quando você deixa de ser
Se você for observar pela natureza do próprio homem, que ela é pecaminosa, meio que tá lá. Mas você vai adormecendo. Você vai vendo que não muda nada, não transforma ninguém, não é, sabe? Não é relevante aquilo. Então, cara, eu tenho pouco tempo de vida. Se for observar, a vida passa muito rápido. Verdade. Eu tava pensando hoje, caraca, mano, fazem 14 anos que eu tive encontro com Jesus. 14 anos, cara. Parece que foi ontem. Então, meus filhos, um já tem 6, o outro tem 4, a outra tem 2. Meu Deus, cara. Então já pensou se eu gasto esse tempo precioso, que é curto, para falar coisas que não mudam a vida das pessoas, que não edifica ninguém? Eu acho uma grande perda de tempo, cara. E outra, se você quer denunciar um prédio torto, construa um prédio reto do lado. Não precisa gastar energia para aquilo, sabe, cara? E outra, quando você vê a Bíblia, Gamaliel, que é um cara extremamente sábio, né, que foi um mentor de Paulo e que não era do time de Jesus, mas era extremamente sábio. Quando dizem para ele sobre os discípulos que estão pregando sobre Jesus, ele diz, olha, se não for de Deus, vai se desfazer por si só. Então deixa. E outra, é melhor deixar, porque vai que a gente é encontrado lutando contra Deus. Caramba, isso foi mesmo. Acabou. Eu não sei, cara, a intenção do coração das pessoas. Eu não posso dizer, eu acho que ele tá fazendo por conta disso. Não. Eu posso jogar o fruto. Mas se eu julgo em amor, é em amor que eu trago, talvez, pra essa pessoa, sabe? Agora, a gente vive um tempo estranho que as pessoas estão odiando em nome de Jesus. Cara, não isso é amando verdade. em nome de Jesus. Então, Verdade. cara, eu não quero ser parte desse time. Eu não quero dar audiência para esse time, eu não quero aumentar, dar gás, então eu só fico quieto. Mas na tua Já fazem bastante tempo, já fazem uns 3 anos que eu entendi, mano, acabou. Deixa isso pra lá. Deixa passar. Por mais que seja louco isso, vou perguntar, né? Custa perguntar, Ele né? veio aqui. A maior resistência, às vezes, que você já encontrou no teu ministério, já que hoje tu nem acompanha muito, assim, né? O que comentam e tudo mais. Mas você percebe que a maior resistência é realmente de quem não conhece Jesus ou dos que conhecem Jesus e julgam o ministério de evangelista que você tem levado? Qual que é a maior resistência? Do não cristão ou do próprio cristão olhando o teu ministério avançando? Cara, por incrível que pareça, o Tim Keller tem um livro chamado Deus Pródigo, Tá. que fala que o maior problema do irmão mais novo é o irmão mais velho. Entendeu? O pai é amoroso, Caramba. o pai é generoso, o pai é perdoador, mas o irmão mais velho não sabe fazer isso. Então, cara, eu nunca tive problema com irmãos mais novos, sempre com irmãos mais velhos. Tu vê. E o problema do irmão mais velho, cara, é porque ele acha que merece mais. Porque na cabeça dele ele sabe mais do que você, ele tem a Mais plena vivido. convicção que ele obedeceu e É mais digno. é mais digno. E uma das coisas que no livro do Tim Keller fala é que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer errado. Entende? Então, cara, meus problemas sempre foram com os irmãos mais velhos. E a minha missão sempre é proteger os irmãos mais novos. Que demais. E vai ser sempre assim. Então, cara, hoje a gente vive algumas realidades de ir a lugares que nunca teve uma pregação, por exemplo. E o meu foco nunca será os irmãos mais velhos. Eu não quero provar para eles que eu tô certo. Deixa eles brigar no clube deles. Eu tô no meio desse negócio, mas o meu coração tá nos irmãos mais novos. Eu quero ver a minha geração conhecendo Jesus, sabe? Um Jesus de verdade, da palavra. Então, normalmente, o irmão mais velho, ele fica, não, mas ele acabou de chegar. Eu não acredito que ele foi transformado. Eu não acredito que ele se arrependeu de verdade. E aí o cara olha pra mim e diz, se eles estão vindo é porque a tua mensagem é fraca. Porque o problema dele não é nem comigo, é o irmão mais novo dele. Entende? Então, cara, essa leveza do evangelho, de entender o seu lugar, me faz olhar com clareza as coisas. E, cara, eu amo os irmãos mais novos, sabe? Quando eu vejo no meu evento que tem gente de tudo quanto é tipo, cara, eu abraço e beijo todos da mesma maneira, não importa absolutamente nada. E então, hoje, eu acesso alguns corações que os irmãos mais velhos nunca vão acessar. Porque eles estão cheios de trauma, eles estão cheios de raiva, às vezes, eles estão cheios de problemas de pertencimento, de identidade. E, cara, eu tô falando de Jesus, só isso. Então,
Eu quero os irmãos mais novos. Eu não estou preocupado em agradar os mais velhos ou tentar mostrar que eu estou certo para eles. E não estou tentando pregar para eles. Aliás, eu não quero que nem me ouçam. Não precisa me ouvir, eles não precisam de mim. Eu não sou o alimento sólido. Eu sou o primeiro alimento. Entende? Eu sou o que chega primeiro. E isso muda tudo, cara. Muda a minha perspectiva. Cara, eu sei falar difícil. Cara, eu estudei direito. Eu sei brocado jurídico. Eu sei todas as linguagens gospel... rebuscadas. Que mostram que você é profundo, que você, sabe, é um ser humano. Mas eu não quero usar essa linguagem. Eu quero ser acessível. Entende? E outra, a mensagem ela é a mesma desde sempre. Não existe nada novo. O que muda é só a forma que você entrega. Sabe, se tu olhar o Titanic, o filme, Tá. ele veio em VHS. Hoje é em DVD. E agora não é mais em DVD, é o streaming. Sim. Ou seja... O Jack ainda morre no final. Não muda nada a história. Mas a forma de entregar mudou. Cara, eu só sou um envelope de uma carta que não mudou o texto diferente. Mais nada. Pô, caramba. Pronto, Isso entendeu? é maravilhoso, cara. E é desse jeito, caramba. E tem que ser assim, né, David? E agora, enfim, então com 19 anos tu conheceu Jesus, foi trabalhar em rádio, né, que a maioria sabe. Como é que foi essa chave? Quando é que virou que tu entendeu assim, ó, cara, o meu chamado não é então ser pastor ou isso ou aquilo. O meu chamado é falar. E como é que foi essa fase? Cara, eu acho que foi na virada dos 30 ali, sabe? Eu percebi que eu tava só causando alvoroço, assim. Eu ia nas igrejas e dava confusão, polícia, Ministério Público. Caramba, rolou isso aí? Sim, cara, porque a gente foi em igreja de ficar 6.000 pessoas pro lado de fora. De vir polícia, batedor e tal. Então, cara, eu percebi que eu tinha virado um entretenimento de crente, sabe? Então, as pessoas que queriam me ouvir de verdade, assim, que precisavam da minha mensagem, não que queriam me ouvir de verdade, mas que precisavam, elas estavam no lado de fora. Elas não estavam lá dentro. Tá. Entendeu? E eu me lembro, talvez, que uma das crises maiores, assim, que foi um dos dias que eu fiquei muito mal, foi o dia que eu vi uma publicação de um evento que eu ia pregar, um congresso, e uma moça comentou, assim, na foto da rede social da igreja, que ela queria ir no evento. E aí uma pessoa comentou embaixo, você não pode vir porque as fardas, é no Nordeste isso, Tá. as fardas são limitadas e já acabaram. Então, em outras palavras, ela disse, você não é parte do clube nosso. Ai. Então você não pode vir. Não cabe você. Cara, você não cabe aqui. Aí eu fui ver o Instagram, não era uma menina que condizia com os padrões daquela igreja. Né? Vocês me entendem o que eu tô dizendo? E aí, cara, Deus me deu uma mensagem naquela noite. E a mensagem foi sobre Jonas. Jonas pede uma segunda chance dentro do ventre de um peixe, né? De um grande peixe. Mas quando a segunda chance era para Nínive, ele não quis. Então eu aceito quando a segunda chance é para mim. Caramba. Quando a segunda chance é para o outro, eu fujo. Porque eu não quero a misericórdia para o outro, sabe? Cara. E, cara, uma coisa que para mim assim foi muito poderosa, o dia que eu entendi. Porque você só entende Jonas no último versículo, nos últimos versículos. Porque a gente cria uma série de teorias que são plausíveis. A questão cultural dos ninivitas com o povo, né, com a geração de Jonas e tal. Mas no final, Jonas diz para o Senhor, eu sabia que o Senhor se arrependeria do mal. Ele estava dizendo, é por isso que eu não queria vir. Porque eu te conhecendo, eu saberia que o Senhor mudaria o coração e não, sabe, não feriria o povo. Cara, ele está dizendo, porque eu te conheço, eu sabia que o senhor não ia aguentar. Entendeu? Então, cara, essa é a questão maior. Irmão, eu quero a segunda chance. Para todo mundo, sabe? Sim. Eu quero ver o Senhor chegar em lugares que nunca chegou. Eu quero ver isso com os meus olhos, sabe? Eu quero poder ter o orgulho de dizer que um dia, quando for embora, meus filhos sejam encontrados por pessoas que dizem, olha, meu pai entregou a vida a Jesus por conta do seu pai. Sim. Sabe? A nossa família mudou. Cara, eu recebo milhares de testemunhos. Todos os dias. Eu tenho pasta de cartas que a gente recebe
de pessoas que tiveram casamento transformado, vida transformada. Então, esses são os frutos que são importantes, sabe? Que demonstram que o caminho tá certo. E aí, cara, quando você chega nesse lugar de paz, né? De segurança no Senhor, você se torna ainda mais produtivo pro reino dele. Amém. Você não tá mais fugindo, sabe? Você não tá tentando agradar os outros públicos. Você quer fazer o que Jesus te chamou. Então, hoje é isso que eu vivo hoje. Tem algo nessas tuas viagens que você fez, algum testemunho que tu fala assim, cara, isso aqui me marcou? Cara, eu já vi mulheres estéreis que deram à luz. Eu já vi Bem pessoas leve, que... né? A primeira, olha, eu já vi, cara, tá. eu vivi isso agora, ano passado. A gente tava gravando uma série em Israel e uma das mulheres que estavam lá queria pedir para fazer a oração de renovação de votos. Eu acho que eram 15 anos de casado, não tinha um filho. Eu orei pelas alianças e quando eu terminei de orar, ela falou, eu queria pedir mais uma coisa. Eu queria que você orasse para que a gente pudesse ter filhos. A gente não pode pela medicina e tal. E, cara, nós oramos naquele lugar e 1 ano depois a criança tinha nascido. Ou seja, cara, eu já vi tanta coisa. Eu já vi pessoas com câncer desaparecer. Eu já vi gente depressiva, gente que ia suicidar. Cara, eu tenho uma história que acho que pra mim é uma das que me marcaram nesse ponto, sabe? A gente estava num evento e uma mulher veio chorando falar pra ela, olha, meu marido tem algo pra te contar. E aí o marido dela chegou e falou, eu tava dentro do banheiro, eu peguei todos os medicamentos da casa pra me suicidar e quando eu fui tomar algo dentro de mim, falou, escreve uma carta pra tua família. E eu abri meu bloco de notas, escrevi uma carta. E quando eu fui jogar pra cima pra tirar da tela, abri o Instagram e abri uma mensagem sua. Caramba. E a mensagem era justamente sobre suicídio, cara. Era sobre isso. Sabe o que é interessante? Eu me lembro do dia que eu escolhi o corte. A primeira palavra da mensagem era não suicida. Caramba. E eu pensei, cara, isso o Instagram não vai deixar, vai derrubar. Eu pensei a mesma coisa agora. Mas eu senti uma coisa no meu ser assim, cara, não, pô, aposta. E eu coloquei, cara, e era pra esse cara. Esse cara não suicidou, se arrependeu, saiu do quarto, foi na esposa, reconciliou, voltou, sabe? Então, cara, Caramba. o que vale mais do que isso? Nada vale mais do que isso. Isso é o mais extraordinário, sabe? Então, revisitar isso é o que me torna cada vez mais dependente do Senhor, sabe? Eu tava, antes de entrar aqui, Sim. eu tava... Abri um texto bíblico de João 3,19 que diz, e nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos a confiança para com Deus. Ou seja, quando nada te condena, quando você está completamente conectado com o Senhor, isso é a prova de uma confiança genuína, sabe? Verdade. É uma prova que você está vencendo a luta contra o pecado, você está lutando e vencendo. E é isso, cara. Esse é o melhor sentimento que você pode ter, porque você se torna um campo que a ave de rapina não pousa, porque o centro dele é o Senhor, entendeu? Então, eu sou feliz por isso, porque demora para chegar. E tudo que eu entendo que demorou para mim, talvez pode ser mais rápido para alguém que ouça uma explicação clara, sabe? Do que é o evangelho, do que de verdade o Senhor pode fazer, sabe? Eu acho que essa é a ideia do irmão mais velho, né? De ensinar o caminho mais prático para o irmão mais novo. E, cara, Deveria ser, pelo menos. Tem um negócio que todo irmão mais velho que tenta tomar o lugar do pai, ele é injusto. Eu vou explicar. Tá. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o mais velho, que é o João. E o João, volta e meia, ele tenta corrigir o Noah. Só que ele não tem o mesmo amor que eu tenho pelo Noah. Porque o amor de pai é um amor diferente. Então, como que você corrige alguém na frente do pai se você não tem o mesmo amor que o dele?
Entende? Tem um livro do pastor Jensen Franklin que fala: ame como se você nunca tivesse sido ferido. Às vezes, cara, a maneira que a gente quer ajudar os nossos irmãos é fazendo eles passarem pelas mesmas humilhações que a gente passou. Então, se o meu irmão tá vivendo uma vida mais fácil do que eu vivi, eu me sinto injustiçado pelo meu pai. Entendeu? Então, Olha, quem tem mais de um irmão sabe, hein? um coração honesto no Senhor, ele bem resolvido, ele não perde tempo tentando corrigir o irmão, sabe? É óbvio que você tem que fazer isso, a palavra te recomenda, mas nunca sem o ingrediente principal, que é o amor. Sim. Entende? Então, você pode fazer, mas em amor. O problema é quando você tira o amor da receita. Quando é só mágoa educando, é só quando é trauma educando, quando é identidade sem um estabelecimento, sabe, pleno. Então, cara, é onde as crises aparecem. Até esmiuçando mais, pra quem é do Guanabara, né? A gente tem que esmiuçar mais ainda. Se queimando de graça. Você já ouviu aquela expressão assim, ó, que diz assim, ó. Na minha época... Tá? Na minha época que era difícil. Que daí tinha que ser crente mesmo, que a gente tem que botar a Bíblia. Sim, tinha tudo e isso. A pé, subir um monte. Né? Hoje o pessoal fica na internet vendo mensagem, aí a mensagem vem. Não, a gente tinha que ir até a mensagem. Que loucura, né? Cara. Com certeza, às vezes, essas palavras que às vezes a gente ouve ou profere, por vezes, é esse resquício do... Lá de trás. Na minha época era mais difícil. Vocês estão pegando mumu aí. É o saudosismo da fé. O que foi antes sempre é melhor do que virá no futuro. E não é assim. Mas por que se tem essa percepção, David? Cara, é porque o ser humano se defende. Na verdade, todo ataque é uma espécie de defesa. Entendeu? É natural do ser humano. Eu vou te dizer, cara, que quando, por exemplo, eu comecei a viver o chamado, assim, do Senhor... Tinha um cara que tava despontando muito na época. E ele apareceu assim e foi para as alturas assim. Daí eu olhava para ele e eu dizia: porque ele é solteiro. Tá. É porque ele é bonitão e tal. E cara, eu não sabia, mas o nome disso era inveja. Então eu não tava atacando ele, eu tava defendendo a minha imaturidade. Sabe? Então é sempre assim. É o cara que tá sempre se defendendo, e como ele não se sente às vezes pleno, ele tenta desfazer aquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Ou criar demérito, sabe? O cara que nunca consegue elogiar de verdade, ele sempre deixa claro: olha, você tá bem, mas na minha época, sabe? Isso não seria suficiente. Tem uma... Sabe, o cara diz: não, você só tá vivendo isso por causa da internet. Cara, ele tá dizendo mais ou menos assim: se você não tivesse internet, você não teria a relevância que você tem. Sim. Então disseram isso pro Billy Graham: se não fosse a televisão, você não teria essa relevância. Disseram pro pastor Jansen aqui do Brasil: se não tivesse a rádio. Lembra? Então, cara, a gente sempre tá tentando justificar para defender a nossa, às vezes, incapacidade, os nossos traumas, e é sempre isso, sabe? Então, você se cura, e aí você começa a olhar. Aí eu olho pra trás e digo: nossa, que vergonha, cara. Era inveja mesmo que eu tinha, mano. Inveja do mal mesmo, entendeu? Eu vou falar uma coisa. Rapaz, tá passando muito rápido, hein? 40 minutos já. Temos só mais 20 come, tá? Não, vamos deixar assim. A mulher dele não vai ligar. O celular tá virado pra baixo? Não. O que acontece? Bravo, vocês sabem que é o tchau. Uma coisa bem importante sobre isso, né? A gente já, então, aqui sempre faz aquele review. Tá, né? isso. Não, maravilhoso, tá? Invejoso, tá? Já foi. Assim como nós. Não, eu ainda sou, na verdade. Não, mas no começo ele já falou que todo mundo tem um teto de vidro. Sim. E isso é legal, cara. Já diria eu sou ainda. A profetisa Porque Pitt. a questão é... Quem não tem... Teto de vidro que atira a primeira pedra. Cara, eu ainda sou invejoso. A questão é que eu reconheço que eu sou invejoso. Caramba. Eu reconheço que eu sou reclamão, maldizente. E a parada é que a única coisa que o Senhor precisa é que eu reconheça. Porque não se trata doenças escondidas. Sim. Se tratam doenças diagnosticadas. Então, cara, eu reconheço que eu sou. Então, quando eu reconheço, o Senhor me faz entender o que eu preciso, sabe? É uma coisa simples, cara.
tudo que você coloca a luz em cima, o diabo não consegue mais operar no secreto. Acabou, você não é mais acusado naquilo. Sim. Sabe o que é louco? Uma vez, numa das ministrações do Lipão lá na Onda, ele falou assim, cara, enumere os seus pecados. E aí, tipo assim, tu fica naquela, não, Calma. calma, né? Vamos devagar, né? Não tenho Assim, tinta de caneta suficiente não, para tanto. você não faz comentário, você faz fofoca. Isso. Aí, eita, né? Cara, Nome, você, né? Isso. Aí você começa a enumerar e você vê, caramba, bicho, como eu preciso da misericórdia de Deus. Porque grandes lideranças, Dave, e a gente já conversou com vários líderes aqui também, tem essa dificuldade de expor a pequenez diante do Senhor e que todos nós somos falhos e falhamos diariamente, né? E poucos, assim, que tem essa maturidade de entender, não, cara. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu falho mesmo e preciso do Senhor. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são as suas misericórdias. Né? Então, ou seja, cara, eu preciso disso todos os dias. Caramba. Eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso estar consciente, cara, que nada mudou. Que eu ainda sou o mesmo garoto que o Senhor encontrou em abril de 2009, sabe? Eu costumo pensar que eu acho que Deus gostava mais daquele menino do que do homem de agora. Sabe? Porque, às vezes, ao longo do tempo, o tempo vai passando e você começa a acreditar que você não precisa mais. Tanto como você precisava antes, sabe? Tá. Eu tive uma experiência com o Senhor agora no sábado e eu sempre tive problema com essa figura heróica do homem do púlpito, sabe? De uma vida sem pecados, Sim. de uma vida perfeita. Cara, isso não é real. A nossa vida é cair e levantar, cara. Não adianta. A gente precisa todos os dias do Senhor. A gente não se torna perfeito quando o Evangelho nos alcança. E, cara, é uma batalha todos os dias. Só que poucos contam a verdade. Quando você olha a Bíblia, cara, a Bíblia não escondeu o ponto fraco de ninguém. Não passou o pano, né? Cara, a Bíblia não passou pano pra ninguém, Lachou o pecado cara. de todos. Cara, Davi, tu tá apaixonado pela história dele. Meu Deus, olha que... De repente, o Davi pegou a Batseba. Cara, falou, mano do céu. Você tá apaixonado pela história de Saul. Pô, Saul tá vindo... Aí, cara, sabe... Então, o único que não deixou nenhuma marca de frustração no homem foi Jesus. Paulo deixou. Sim. Tiago deixou. João deixou. Cara, João, o cara mais dengoso, meigo do Novo Testamento. Agora, qual que é a questão? Nada conecta mais do que vulnerabilidade. Tá. É quando a pessoa olha pra você e ela se enxerga em você. Eu vou ser mais claro, cara. Eu nunca gostei de pregar de terno. Nunca gostei. Eu nasci dentro de um berço assembleano. Quando Deus começou a me dar essa, talvez um pouco mais de liberdade, através do respeito que eu conquistei da liderança, eu comecei a pregar de camiseta. E eu não tenho nada contra, Sim. sabe? Mas eu penso hoje assim claramente, cara, como evangelista, eu preciso ser, sabe? O cara tem que olhar pra mim e tem que dizer, mano, esse cara é igual eu. Boa. Ele sofre o que eu sofro, ele passa pelo que eu passo. Ele vai me entender. Ele vai me entender. Cara, olha só, o que eu vivi agora. No sábado, Tá. eu gravei uma série, sexta e sábado, em Paulínia, São Paulo. No sábado, eu tava preparando uma mensagem chamada A Oração que Acalma a Alma. Eu ia falar sobre quando o Tiago fala que se sabemos que ele nos ouve, temos a certeza que ele nos responde quando oramos em nome do Senhor Jesus, né? Cara, eu tô preparando essa mensagem. Tá. Pra É sexta e sábado. Pra sábado. Pra sábado. Eu gravo 8 mensagens a cada 2 meses. Tá. Então era a 7ª mensagem que eu ia gravar, ou a 6ª. Cara, eu tô preparando a mensagem e lá no meu coração, cara, e a gente sabe quando é a voz do Senhor, sabe? Não tem pra onde fugir, cara. Lá no meu coração eu ouvi o Senhor falar comigo. E ele disse assim: aonde é o teu quarto de oração na casa que tu mora hoje? E veja, não existe uma regra, não é sobre ter um quarto. Mas a resposta é não tem. Não tem mais o quarto.
E aí o Senhor me lembrou de que quando eu tive um encontro com o Senhor, e eu construí a minha primeira casa, que era menor da que eu moro hoje, eu fiz um quarto de oração. E aí, cara, resumindo, eu tenho a memória de subir centenas de vezes na laje, ainda na casa em construção, precisando que Deus enviasse o recurso para que eu conseguisse terminar aquela casa. Eu me lembro de uma vizinha que um dia encontrou minha mãe depois da casa pronta e falou assim, olha, eu vi tantas vezes o David chorando em cima dessa laje. Caramba. Que eu sonhei junto com ele ver essa casa pronta. Cara, o Senhor me fez ver claramente que à medida que a gente começa a crer que não precisa mais tanto como deveria, a nossa dependência se esvai. Aí quando o João escreve para a igreja de Éfeso, ele diz, lembra de onde você caiu? Lembra? Volte às primeiras obras. Caramba. Sabe? Arrependa-se. Cara, eu não precisava falar isso pra ninguém. Eu não preciso falar isso pra ninguém. Mas eu fiquei pensando, cara, por que eu esconderia de alguém isso? Que eu fui cobrado pelo Senhor. Tá, caramba. Sabe? Porque eu sou um garoto ainda, sabe? Eu não tenho que provar para as pessoas que eu sou santo. Eu tenho que provar para as pessoas que eu preciso de Jesus da mesma intensidade que eu precisava quando eu encontrei ele com 19 anos de idade. Eu preciso dele. E aí, cara, o Senhor falou comigo, eu mandei uma mensagem para minha esposa e disse, aonde é o nosso quarto de oração? E ela disse, não tem. E eu falei, aonde você ora? Ela disse, eu oro dentro do closet. E eu oro dentro do escritório. Mas não tem mais aquele lugar, sabe? Porque também não tem mais aquele tempo. Cara, eu fui dormir inquieto com aquilo, acordei no sábado de manhã, liguei para minha esposa e falei, a gente vai ter esse lugar a partir de agora. A nossa casa tem muito filho, 3 filhos, um tá na escola, outro tá em casa. Então é mais difícil, então a gente vai sair de casa uma vez por semana. A gente tem um chalé aqui próximo. E a gente vai para lá de manhã e vai ficar lá, no nosso momento com o Senhor. Ninguém vai interromper, a gente não vai ficar com o telefone. E foi hoje esse dia. Cara. Foi hoje. Por isso que eu cancelei o outro podcast. Sim. Porque eu queria vir para casa, cara. Eu queria viver isso de volta, sabe? Então hoje foi só o começo. E o que eu senti, assim, cara, hoje, durante o dia, pelas minhas decisões, por algumas coisas que eu fiz, cara, eu preciso muito mais. Sabe? Eu preciso voltar a esse garoto. E isso é uma luta de todos os dias. Mas que esses aferidores, esses sensores que a vida nos faz entender que a luz acende, são justamente o que mantém a gente na presença do Senhor. Porque não é sobre ter uma alta performance, não é sobre os números que você alcança. Porque tudo isso é passageiro, cara. Mas é sobre você ter a certeza que o Senhor olha para você e diz, eu posso contar com Ele. É um canal limpo, sabe? O Senhor não precisa de gente famosa, o Senhor não precisa de gente, sabe, com... Não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. O Senhor só precisa de um coração puro. Que obedece, que ouve, que teme e treme perante a voz dele. E acabou, cara. Então hoje, a minha luta não é sobre rede social. Eu nunca nem imaginei isso, cara. Sabe? Não é sobre isso, cara. Eu tenho vergonha de talvez pensar que talvez por um dia isso passou na minha cabeça. A minha briga comigo mesmo é manter o meu coração nele, cara. Todos os dias, para que os meus filhos olhem para mim e digam, cara, eu quero servir o Deus do meu pai. Anteontem, eu pedi para os meus filhos orarem por mim, eu vou fazer uma endoscopia por conta de um problema que eu tenho recorrente de refluxo. E eu falei para eles, eu quero que vocês orem pelo papai hoje quando a gente for orar para dormir e tal. E aí o João falou para mim, orou por mim, e o Noah é o menor, que tem 4 anos. E eu pensei, eu não vou cobrar isso do Noah, porque ele é pequeno, ainda não, né? Só que quando eu fui pra cama dele, ele falou, pai, antes de a gente orar junto, deixa eu orar sobre você. Ele tem 4 anos, cara. E ele não precisou nem falar que meu olho já encheu de lágrimas, sabe? Então, meu sinônimo de resultado maior não é a rede social, cara. É os meus filhos. São os filhos, né? É a minha esposa, sabe? Que ainda ama, que ainda me ama, que ainda respeita o que eu carrego, que ainda honra. Porque, cara, eu já vi tanta história falsa, sabe? Tantos grandes homens que não tinham lugares para voltar. Entendeu?
Então hoje, cara, eu tenho um lugar para voltar. E deixa eu te falar uma coisa. Isso é a melhor coisa, sabe? Deixa eu falar uma coisa, Dave. Com as câmeras desligadas, o Giovanni aqui tá aqui, pode testificar. Cara, você trata a sua esposa com um carinho enorme quando você fala dela, sabe? E aqui, agora, com o podcast rolando, você se refere a ela sempre com um carinho enorme, cara. Qual a importância de nós, homens, que às vezes não temos esse traquejo, esse entendimento de como é importante tratar a esposa com esse carinho, com esse afeto, com esse cuidado de... Peraí, o Senhor falou comigo? Eu não liguei para A, para B, para C. Não, eu liguei para minha esposa e falei, cara, nós temos um quarto de oração. O quão isso é importante, cara, na vida nossa, cara, como sacerdotes do lar e esposos, assim. Mano, o que você pode dizer para nós? Eu digo que meu casamento, eu posso atender o telefone no Viva Voz. Sabe? Isso é maravilhoso. Eu queria até achar a mensagem aqui para vocês verem, porque isso aconteceu mesmo. De eu mandar mensagem, vocês ouviram a resposta dela. Mas uma coisa que para mim é muito claro é que tudo que eu não tenho sobra nela. Então, cara... Que loucura, né? É a percepção de que só é completo quando a gente tá junto, sabe? E, cara, não preciso falar isso pra mostrar que eu sou um cara super romântico, porque eu sou um vacilão às vezes, cara. Eu esqueço de coisas importantes Mas, irmão, eu tenho... Assim, olhando de maneira... Para a história mesmo, olhando para os grandes homens de Deus que me influenciaram em algum momento, que me influenciam até hoje, a grande parte deles vacilou, não foi fora de casa, foi dentro de casa, sabe? Então hoje, eu tenho um lugar para voltar, cara, e eu tenho prazer de voltar. Essa semana que passou, eu tive um problema meu, assim, de burro mesmo, sabe? De perder o equilíbrio, cara, por uma coisa nada a ver. E aí, cara, é a minha esposa que senta do meu lado nesse dia e traz a memória, sabe? O que eu preciso lembrar. Que coloca a mão, que espera eu ficar calmo primeiro, que espera a poeira baixar. Aí olha pra mim e fala, amor, pensa bem no que você tá falando. Cara, é óbvio que a gente fecha o tempo, tem dias, cara, é óbvio. Mas a sabedoria que ela tem, às vezes, de ser a voz de Deus na minha vida. Cara, hoje eu sentei com a minha esposa no sofá. Hoje não, ontem. Sentei com ela no sofá e ela disse pra mim coisas que ela não quer que eu faça. Tá. E eu falei, eu não vou fazer mais. Cara, tá tudo bem, sabe? Eu tô aprendendo, cara. E outra, eu nunca errei por ter ouvido a minha esposa quando se trata de questões espirituais, cara. Quando ela fala, ela é o termômetro pra muita coisa, sabe? Então, cara, é a mulher da minha vida, pô. Que demais. E toda vez que eu falo dela, alguma Jezabel cai escondida. Entendeu? Aquela que fala, eu vou chegar agora. Não, porque eu hipervalorizo isso, cara. Sim. É a coisa mais importante da minha vida, é os meus filhos e a minha esposa. Cara. Não consigo me imaginar longe dela, sabe? E é isso, cara. Então, talvez é por isso, porque eu sei o valor que ela tem. E sei que tudo que falta sobra de verdade dentro dela, sabe? Que massa, cara. Isso é louco demais. Giovanni, pra gente se encaminhando pro final aqui, vamos falar da Arena Joinville, né? Cara. Que o homem botou mais gente do que o Jack nos últimos... Não é difícil, mas isso também não é difícil. Calma. Olha lá. Tá. Olha lá, ó. Amor da minha vida. Mandei pra ela. Tá lá, Cheguei, tá? amor, tô aqui já pra gravar. Pronto. Um vídeo da minha filha. Ah, que demais. Mandei, te amo. Ó, mandei um testemunho que eu recebi agora há pouco. Olha que legal. Ela mandou pra mim, meu Deus, que história, Jesus. Continue, bebê. Estarei sempre aqui pra que você continue. Ah, cara. Massa, Isso né? é bom, Não. cara. Caraca. Isso é maravilhoso, cara. Deus é bom Cara, demais. e isso é difícil, cara, chegar nisso. Porque a gente é casado, a gente... como tu falou, a gente dá as borradas direto, né? A gente é bebezão, às vezes. E a gente comete uns deslizes. E é importante essa...
esse apoio, né? Vamos desligar tudo e ficar com Eu, Jesus, cara. eu conversei uma vez, um tempo, fiquei um tempo de meia hora assim, conversando com o pastor Siqueira. Aham. E aí ele falou assim, quando a mulher... Meu filho, Janta, meu filho. Vocês não vão pro céu. Janta, vou te falar, Janta. Quando a mulher não tá junto, tu vai atingir a metade do que tu poderia alcançar. Ai, isso é verdade, cara. Agora, se a mulher tá junto, meu irmão, você vai aonde a tua família for alcançar, você vai muito mais longe quando ela tá com você. Então, quando tu vê uma mensagem dessa, de saber, cara, ela David não tá indo sozinho. ela entende as minhas viagens, ela sabe que o propósito é mais do que eu mesmo. Eu acho que é muito disso, porque eu com a minha família também foi assim. Quando ela achava que eu queria só tocar, era treva em casa, tá? Tu vai pra São Paulo, que a gente implantando a onda nos lugares. Tu quer Rio de Janeiro? Blá, blá, blá. Quando o meu coração mudou, era aquilo que a gente tava conversando fora do ar antes. O apoio dela veio porque ela percebeu que era de forma genuína, não tava ali para querer ser um rockstar ou para querer ser um ídolo gospel, como muita gente tenta colocar, muitas vezes se colocar nessa posição. Então, cara, como eu ia leve para as viagens, já fui chorando para a viagem, tentando me reconciliar indo. Já, meu Deus. Né? Então, como você conserta isso dentro da sua casa, que é o que o David Quem falou. nunca, né? Não, que é o que o David falou aqui. Cara, você vai leve, você sabe que tem um lugar pra voltar e tá assim, ó, de braços abertos, sabe? Pra te receber, cara, isso é bom demais. Mas, agora pra gente... Arena. Cara, assim, Joinville Série D vai voltar, tá? Vai voltar a Série D do ano que vem. Mas tu tem a noção do que foi, e eu, porque estava lá, vendo gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é comunidade, nem a Marcha para Jesus juntou tanta gente diferente, tá? Mas todo mundo ali estava com um sentimento de que alegre por você estar ali, né? Não era só a figura do Dave ali, de tudo que estava acontecendo, da pessoa em si, mas aquela celebração ao Senhor de que um irmão nosso tá fazendo isso pelo mundo inteiro e olhou para Joinville e trouxe isso para nós, cara, para compartilhar. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para nós. Qual foi esse desafio? E se tu pensou que, cara, será que o povo vai honrar um evento em Joinville? Não deu medo, cara? Chuva e coisa arada. Que isso? Vai lá. Cara, a gente tava no fim de um ciclo, que era o final da Tour A Resposta. A gente tinha acabado de lançar no Netflix, então era uma coisa muito extraordinária que já havia acontecido, mas eu sempre tive o sonho de poder honrar a minha cidade, sabe? Então, era um desejo do meu coração, era uma coisa que já estava dentro de mim e, sem sombra de dúvida, morrendo de medo, porque a gente sabe que profeta da casa não tem honra. Né? Isso é uma coisa que está na palavra. A gente viveu um milagre do Senhor, assim como milhares de outros, porque a semana, o evento era no sábado, a previsão era chuva. Segunda choveu, terça choveu, quarta choveu, quinta choveu, sexta choveu. Sábado de manhã choveu. À tarde parou. Aconteceu o evento, depois do evento começou a chover de novo. Então, cara, é a mão do Senhor, é a mão de Deus que estava ali, sabe? Então, o mais importante para mim foi o final, cara. Sempre é o final. Tá. As pessoas que tomaram a decisão por Jesus. Nós batizamos naquele dia 500 pessoas. Nós arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos que ficaram dentro da nossa cidade, sabe? Então, cara, eu acho que aquele dia, assim, eu lavei a minha alma no Senhor, cara. Porque era o meu último evento no Brasil. Eu ia ficar de férias com a minha família. Eu tava, assim, com o meu coração feliz de ver meu pai e a minha mãe ali. Estavam lá, cara. E saber que quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 19 anos. E eu fui numa marcha para Jesus que naquele dia tava o André Valadão e o pastor Idecaso Takayama. A mensagem do pastor Idecaso Takayama foi os 4 pilares da igreja. E eu me lembro do André Valadão, cara. Eu me lembro que eu chorava,
tem a parte coberta da arena e tem essa parte que é a parte que dá de frente ali, que é a parte descoberta. Sim. Eu tava lá no meio sentado, olhando aquilo acontecer. Não era 360, era só o palco italiano, 180. E aí, cara, eu tô ali depois de 13 anos, falando de Jesus, cara, que, sabe, vendo aquilo lotado de gente e aí entendendo, cara, que não tem a ver com o garoto de agora, tem a ver com o garoto lá de trás, entendeu? Então, mano, tem coisas que você vai viver a vida toda e nunca vai conseguir explicar, sabe? Eu posso dizer que eu vivi um milagre dentro da minha cidade, desde a chuva. Sim. Sabe o que ninguém sabe, cara? Tá. O Parque da Cidade, quando inaugurou, eu fui o primeiro a fazer uma cruzada evangelística ali. O nome do evento era... Eu tinha um programa na época que era o Fórmula 316, que era o programa que o Bibo apresentava. Sim. O Bibo saiu da rádio, me deram um programa, eu era voluntário ainda na época. E o Fórmula 316 remete ao João 316, né? Então eu fiz o primeiro encontro do Fórmula 316. Tinha umas 50 pessoas no máximo no dia. Tá. Foi naquele palco ali da frente daquela rádio que a gente estava conversando, da Nativa, né? Da Nativa. E a gente conseguiu ligar todo o som, que era pouco, mas era bastante, em uma tomada de 20 amperes. Pegando fogo a tomada, hein? Tinha uma nuvem de chuva em cima do palco. Nós oramos, cara, até a nuvem sair. E o cara do som falava pra mim, se chover vai queimar o som, e se queimar você vai pagar. Eu não tinha dinheiro pra alugar, a gente ganhou, pediu como doação, R$500 foi. Caramba. Então, cara, naquele dia, eu tava vivendo o preview do que Deus iria fazer. A chuva também não caiu, quando o cara guardou a última caixa de som. Chuva veio. Eu tava chegando dentro de casa, a chuva caiu, e o cara me ligou e falou, rapaz, você tem sorte, hein? Resumindo, cara, não é o tamanho do público. Perfeito. Mas é a dependência que a gente precisa ter, sabe? Então, isso é a mesma história, só que com públicos diferentes. É a mesma história. É o mesmo milagre. Se repetindo. Entendeu? Só que lá ninguém sabia. Sim. Agora mais gente sabe. Só isso que mudou. Da hora demais. Entendeu? Meu irmão, Que olha, alegria, né, cara? que alegria, que honra, que papo gostoso. Cara, com certeza a presença de Deus alcançou você. Antes de você dar uma mensagem para quem tá acompanhando, quais são os seus próximos projetos, cara, que você pode já tá mapeado aí? Já tá na Netflix, né? Tá, já tem? Um dia que ele vai agora. Pronto. Cara, eu não tenho resposta para essa pergunta. Porque eu não sei de verdade o que o Senhor vai fazer. Nós dependemos do Senhor, a gente tem um monte de plano. Mas nenhum plano a gente sabe se efetivamente ainda vai acontecer, sabe? Cara, eu aprendi um negócio agora esses últimos meses, assim, esse último mês. Tá. Porque eu fiz a mesma pergunta pro Senhor. Qual é o próximo passo? E Qual aí? é a meta agora, né? Qual que é o alvo? E o Senhor falou para mim que a nossa missão é construir degraus que nunca foram subidos. Então, Netflix a gente viveu pela primeira vez, a gente viveu grandes festas do Brasil que nunca teve uma pregação do Evangelho pela primeira vez. Então, muita coisa que a gente vive é tudo pela primeira vez. Então, a gente apanha primeiro, sofre primeiro. Então, cara, se o degrau não existe, não tem como dizer aonde ele vai ser. Entendeu? Tá. Eu só preciso manter meu coração nele para que o dia que chegue eu tenha coragem para dar o passo e ele construir esse novo confie em degrau. mim para colocar o degrau lá. Amém. Entendeu? Então eu sei que Deus vai fazer algo ainda maior, que cada dia fica mais extraordinário, mas ao mesmo tempo que os números aumentam, que a responsabilidade cresce, a dependência precisa acompanhar junto. Então, eu acho que é isso. Eu quero viver o que Deus tem. Então, tem várias coisas que estão debaixo das nossas mãos, de sonhos que a gente tem, mas nada certo. A hora que acontece é do nada. Acontece. E acontece, a gente só celebra e compreende que não tem a ver com a gente, sabe? Amém. Amém. O homem fez assim, cara. Bênção, né, cara? O homem entortou tudo Sim. e jogou pro Eterno, tá? Agora o Eterno que Responde outro dia. responde agora. Responde, Senhor, responde. Bom, falando em chamado, você que tá assistindo, Dave, pedi pra ele lançar a Braba. A né? Braba, né, cara? É Um um encorajamento. conselho, né? Um encorajamento.
Porque todos nós precisamos desse encorajamento do tipo, cara, vai, faz, né? Dá o primeiro passo ou pede para o Senhor essa direção, né? O que tu nos aconselharia e a todos que estão nos ouvindo, né? Cara, olha, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo que perguntou, cara, eu queria tanto pregar a palavra, fazer o que você faz e tal. E eu disse para ele, irmão, a gente precisa de algumas coisas para poder fazer isso. Primeiro é conhecer a palavra, mergulhar nela, sabe? Essa é a primeira coisa. E segundo, para que você não seja só um teórico, você precisa ter uma experiência genuína com Jesus. Nada é mais poderoso do que alguém consciente e cheio da presença do Senhor. Consciente da verdade que carrega, mas vibrando pela verdade que experimentou na prática, sabe? Entendi. Então, cara, meu conselho sempre é que a nossa geração tenha uma experiência real com Jesus. Amém. Sabe? Real mesmo, de uma forma que gere em nós uma fé inabalável, uma fé consistente, sabe? Então, eu sempre digo para as pessoas que acompanham a gente, busque o Senhor. Sabe? Dedique tempo. Eu me lembro assim de garoto, quando tive encontro com Jesus, as minhas orações eram porque eu queria conhecer mais. E eu me lembro de um dos dias que eu estava nessa busca incansável, que eu descendo de um lugar que a gente foi orar, na época do monte da oração. Né? Brilhou ou não brilhou? Nunca brilhou comigo. Nunca brilhou. Nunca brilhou. Nunca acendeu a luzinha? Nunca a graveta acendeu, nunca. Aconteceu de tudo. Também menos nunca isso. vi disso, cara. Nunca vi aconteceu. disso. Só acontece com os outros. Tá. E aí comigo não aconteceu. Acho que Deus falou que eu ia ficar empolgado demais. Não sei. Deus pensou. Ia trazer o galinho Resumindo, pra cara, casa. um dia eu tô descendo desse lugar e abro Jó. Tá. Antes eu só conhecia de te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E eu abri esse texto durante 3 dias. Eu fechava a Bíblia e abria, tava lá. Abria na Bíblia do outra pessoa sem e tava lá. Entendi. Então o Senhor falou claramente comigo naqueles dias. Então é isso. Buscar o Senhor. Mateus capítulo 6, sabe? Até aqui. Sobre tudo. Sobre tudo que se deve fazer. Tudo que se deve buscar. Busca o reino de Deus. Busca Ele. E as demais coisas serão acrescentadas. De maneira natural, sabe? Natural, com processos respeitados e no tempo dele. Amém. Glória a Deus. David Salve, Leonardo jovem. com a gente no episódio número Tô morrendo de 100. vontade de ir no banheiro, cara. Meu Pronto. Deus do céu. Mas tomou Tomei 2 litros de água. de água. Não, aí é inacreditável. Meus irmãos, que episódio maravilhoso. Giovanni, o que a gente faz nesse momento? Tem que se inscrever no nosso canal Santo mano, eu vou no Podcast. banheiro. Vai. Some daqui. Vai. Terceiro andar, depois volta pra gente fazer... Volta pra bater foto. Terceiro, vai. O que a gente vai fazer com esse A episódio? gente vai pegar se inscrever no nosso canal Santo Sim. Podcast e o aviãozinho, né, John? É muito importante pegar no aviãozinho, mandar no grupo das tias, Exato. das irmãs do círculo de oração, da empresa, né, do futebol. Isso. Quando tá Ó, começando a dar treta lá no futebol, tu larga um... Quando eles começarem a ficar um pouquinho endemoniados, faz assim, não, tu foi chamado pra outra coisa. Tá? Então você vai pegar esse episódio. Não e bota vai a lenha mandar. na fogueira, tu mete o episódio do Santo Podcast lá. E a partir desse momento nós não teremos mais temporadas, tá? Então o É o próximo 101. episódio vai ser o 101, 102, 103 e deixa Deus fazer. Isso. E daqui pra frente, se o convidado quiser sair pra ir no banheiro, pode. Vai. Não, ele já acabou de estrear. ele- o novo, isso. Porque botar pra nós pra fora já aconteceu. Já. Então estreou a nova fase. Isso, já. E vamos pedir aqui uma suíte, tá? Vamos Isso. pedir uma suíte aqui, que daí o convidado Isso, sai aqui por lá. vai ser feita uma patente ali, ó. Isso, que daí o convidado precisa sair aqui. Meus irmãos, muito obrigado você que ficou até aqui. Que episódio maravilhoso. Espero que Bom você demais. possa ter sido edificado. E até o próximo episódio Se Deus quiser. do Santo Podcast. Valeu! Valeu!